Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Momento do Paparazzo, trazendo aqui muitas notícias do Mengão pra vocês. Eu tô pegando aquele solzinho, olha só, olha quem tá comigo aqui, ó, pegando solzinho, ó. Esses meus amores, né? A Zoca tá aqui, a Naoki acabou de descer, pegando aquele solzinho da manhã, né? E a gente trazendo aqui muita informação. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Bayer Leverkusen na Gávea. E olha, como o acerto do Carrascal já está praticamente, né, definido com o Flamengo, já vai assinar, né, o colombiano Jorge Carrascal, o clube atingirá a marca de 8 estrangeiros na equipe. Desta forma aí, ainda há uma vaga, né, para gringo em cada partida rubro-negra, tá? Uma vaga, são 9 no total. Então o Flamengo só pode contratar mais um gringo, isso se não quiser deixar de fora dos relacionados. A CBF impõe esse limite de 9 estrangeiros relacionados por jogo, tá? Então, se o Flamengo quiser contratar mais algum estrangeiro, né, o Flamengo pode, mas se contratar um outro além, aí o Flamengo tem que selecionar os 9 que vão ser relacionados para cada jogo, pelo menos os jogos das competições nacionais, né? Então o Flamengo tem em seu elenco o Agustín Rossi, o argentino, né, o chileno Eric Pulgar, o equatoriano Gonzalo Plata e os uruguaios Arrascaeta, Varela de la Cruz e Matias Vinha, tá? Então vale destacar que por ter dupla nacionalidade, o volante Jorginho não entra no limite de estrangeiros imposto pela CBF. Então é importante isso, né? Ele é considerado aí um atleta brasileiro, mesmo tendo optado por defender a seleção italiana. Ele é ítalo-brasileiro, né? E olha, segundo o jornalista Léo José, né, do portal Coluna do Fla, o Matheus Gonçalves queria, né, ser transferido para o Cruzeiro para ter mais minutos em campo. Ele queria jogar no Cruzeiro. O meia tem treinado bem e foi destaque nas últimas partidas pela equipe sub-20 do Flamengo. Após a vitória sobre o São Paulo, Felipe Luiz elogiou o desempenho do Matheus Gonçalves nos treinos, mas destacou que a concorrência é grande pela posição, ou seja, então ele tem essa dificuldade para escalar o jogador, mas o Matheus Gonçalves vem se destacando, né? E pode ter oportunidade aí com o Felipe Luiz, mas deixou claro aí o repórter do Coluna do Fla que ele pensava numa possível ida aí sim, que ele queria se transferir para o Cruzeiro, e agora tem a chance do Red Bull Bragantino, informação do Júlio Miguel Neto, do Red Bull Bragantino, oferecer 6 milhões de euros por 50% dos direitos do Matheus Gonçalves. A chance é grande do Matheus se transferir aí do Flamengo para alguma equipe, né, o Flamengo mantendo aí 50% dos direitos. Trazer agora aqui um corte aí interessante do vídeo da manhã. Bem, trazer aqui também para vocês que, sem novas propostas aí por Vitor Hugo, o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto, considera reintegrar o jogador aí ao elenco, tá? Então a ideia será discutida em uma reunião com a comissão técnica marcada para os próximos dias. Ele ia sair de graça e o Flamengo ia ficar com porcentagem numa venda futura, né, do Famalicão lá de Portugal. Eu achei um absurdo, uma loucura, um jogador que vale mais de 100 milhões de reais sair de graça do Flamengo, tá? Um jogador aí que tem tudo para brilhar, um volante forte, um jogador que pode atuar ali naquela posição que o Flamengo está precisando. Inicialmente aí é o meia também, né? Volante, meia, atua ali em várias posições no meio de campo. Estava próximo de ser negociado com o Famalicão. A decisão tinha sido tomada porque o Felipe Luiz não tinha interesse em contar com o atleta. Após a repercussão negativa à liberação de graça, e a diretoria do Flamengo recuou também nessa negociação e irritou aí o clube português. Problema deles também, problema deles, né? Queria jogador de graça, então vai lá e cria o jogador, né? Vai fazer o atleta que, né, vai aproveitar ali a sua base, também faz um atleta igual então, tá? Bem, eu trouxe ontem que o meia Jorge Carrascal estava perto de assinar o seu contrato com o Flamengo, que está chegando aí nesse final de semana, a informação do Bruno Lemos que ele está chegando. A minha informação aí foi exclusiva naquele momento, que o valor tinha fechado nos 12 milhões de euros e que não teria que pagar o extra, né, aquelas metas de 3 milhões de euros que tinham trazido, que seria 15. O Mauro César Pereira até retuitou nossa informação, falando que informação importante, ainda assim caro. Custou ao Dínamo de Moscou 5,5 milhões de euros. Jogar apenas no secreto futebol russo basta para tamanha valorização? Pois é, Mauro, eu não sei o que fez aí o jogador valorizar tanto, né? Um jogador aí que
que pagaram 5,5 milhões de euros antes, valorizar tanto no futebol russo, né? Não dá para entender. Eu, sinceramente, entendo que você pode valorizar para 7, para 8, mas dobrar, mais do que dobrar, né? Realmente o Flamengo pagou muito caro. Mas vai dar certo, vou torcer muito para que seja um excelente jogador e que dê muito certo aí no Flamengo, tá? Olha só. Vamos lá. Trazer aqui também que a gente tem aqui uma informação importante aqui da situação do Wesley, tá? O Flamengo está negando aí que a Roma tenha enviado uma nova proposta pelo Wesley, mas eu nem tinha falado dessa nova proposta aí da Roma, tá? A última proposta foi aquela de 20 milhões de euros mais 2 em bônus por metas e recusada. Depois disso, nenhuma. O que eu falei é que o Zenit também tinha interesse, que o Wesley teria ali o interesse também de se transferir e jogar com o Gerson. Tá? Então os empresários acreditam que uma nova proposta deve ser enviada em breve aí, informação aí que o Di Marzio, né, o Gianluca Di Marzio trouxe aí, tá? Então que o Flamengo nega que a Roma tenha enviado uma nova proposta, mas a última foi de 22 milhões, já contando as metas de euros, mas que eles devem melhorar essa proposta. O que eu conversei com uma fonte aí envolvida na negociação é que eles podem chegar a 25, tá? Tem rumores de que o Zenit pagaria 28 com metas. Eu, sinceramente, não acredito, não sei se o Zenit vai realmente oferecer 28. Eu acho que se a Roma chegar aos 25, o Flamengo vende. Eu acho que se a Roma chegar aos 25, o Flamengo vende, tá? Outra coisa para a gente trazer aqui, que eu acho importante, tá? A questão do Carrascal, né? Que o Flamengo pagou aí, tá pagando aí 12 milhões de euros pelo jogador. E eu tinha falado que o Flamengo tinha trocado aí questão de garantias bancárias, estava preparando as garantias bancárias para enviar, né, lá para o Dinamo de Moscou, e o Flamengo mudou então a forma de pagamento, tá? E aí não vai ter a necessidade de apresentar nenhuma garantia bancária nova. Eu recebi essa mensagem aqui também me confirmando isso, que não vai ter necessidade de apresentar garantia bancária. Então tá perto aí, tá, de realmente anunciar o Jorge Carrascal, que chega no final de semana, tá? Então a situação aí realmente avançou muito ontem, né? E é importante a gente trazer essa informação aí de que o Flamengo conseguiu resolver todas as pendências restantes aí para contratar o Jorge Carrascal. Olha, a CBF, tá, escalou o árbitro Rafael Claus para apitar o clássico entre Flamengo e Fluminense no domingo no Maracanã. O árbitro que tem uma larga história de erros contra o Flamengo, né? Justamente ele, o Rafael Claus, já tinha um tempo que não apitava jogo do Flamengo. Ele tá de volta aí, o Rafael Claus, para apitar um jogo do Flamengo. Uma tristeza, né? Rafael Claus apitando é uma tristeza, gente. Mas é ele que vai apitar então Flamengo e Fluminense. Fazer o quê, né? Não tem jeito, a gente tem que aturar, tá? E a notícia aí trazida pela equipe do Ângelo Furtado, né, o repórter, que o atacante Pedro deve voltar a ser relacionado para o próximo domingo contra o Fluminense, tá? Então a informação é que, segundo a apuração do Ângelo Furtado, o atacante voltará a ser relacionado aí para o jogo, né, contra o Fluminense. A ausência do Bruno Henrique pesa na decisão aí do Felipe Luiz de relacionar o Pedro justamente contra o Fluminense. O Pedro, que é ex-atleta do Fluminense, que adora a lei do ex contra o Flu, né? Eu só espero que o Flamengo faça o que o Cruzeiro fez, que amassou o Fluminense. Já no primeiro tempo resolveu o jogo. Caio Jorge está jogando demais, né? Eu sempre falei do Caio Jorge aqui, eu sempre disse que o Flamengo deveria contratar e tudo mais. Teve
especulação envolvendo o nome dele, mas o Flamengo não contratou o Caio Jorge e hoje está arrebentando lá no Cruzeiro, 12 gols já pelo Brasileirão, né, artilheiro, e realmente o Cruzeiro amassou o Fluminense, tá? Então a gente trazendo aí todas as informações aí do Flamengo para vocês. No decorrer do dia a gente traz mais algumas notícias para vocês, né? Tem sempre Flamengo é notícia o tempo todo, então a gente está sempre trazendo tudo para vocês. Lembrando de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço. Valeu!